hora. E a gente vai ter um bate-papo agora muito louco aqui. A única coisa é que, como não tem microfone, às vezes a gente fica tendo umas conversinhas paralelas e acaba atrapalhando, então manter meio que silenciando aí. Quem conversar vai ser mandado pra fora. Vai ficar lá no cantinho. Valeu, uma salva de palmas! Então vamos começar, né? Boa noite. Meu nome é Thiago, eu sou do Afronerd, que é um veículo de comunicação que começou no Instagram como um hobby e, como posso dizer, foi crescendo, foi ganhando foi ganhando seu espaço no meio nesse meio todo de quadrinhos e cultura pop e tudo mais. E com o tempo, eu fui ganhando um pouco de conhecimento do pessoal e fui finalmente aí convidado pelo Gui. Agradeço pelo convite para participar dessa mediação na Monster. Fico muito grato, honrado e até um pouco nervoso com esse convite, mas eu acho que é o meu natural e acho que isso é muito legal. O crescimento do Afronerd tem sido muito bacana. E junto comigo hoje eu tenho aqui o Rafael Calça. Eu vou pedir para ele se apresentar um pouco e depois eu passo pro Jefferson. Eu não queria nem se apresentar. Não, vai se apresentar, né? Por favor. Bom, eu sou o Rafael Calça. Mais recentemente fiz o roteiro do Jeremias Pele, a Graphic MSP. E já tenho outros dois álbuns, né? O Crônicas da Terra da Garoa e o Jockey. E no fim das contas é uma carreira recente, né? Meu terceiro álbum, mas tem tido uma repercussão muito legal, isso me deixa muito feliz desse trabalho que a gente fez. E também ser ilustrador, mas eu não desenho, porque eu tenho preguiça, escrever é mais fácil. E então o foco está sendo esse. Acho que é isso. Mas Jefferson, fala de você, cara. Fala mais. Jefferson é um pouco tímido, como vocês podem perceber, né? O Blank é até um dos eventos que a gente fez no Nordeste, até nesse momento de me apresentar, eu esqueci tudo que eu tinha feito já. Mas eu ia falar, fiz tal livro, tal livro. O que eu fiz? Você vê, o cara tem bastante coisa pra ter. Não, ele tem bastante coisa mesmo, mas não lembro se fez. Não, mas de coletânea foi bastante coisa desde 2002. Quebra-queixo, vários álbuns da Quanta, teve algumas coletâneas no exterior que já... eu tive coletânea também, que eu esqueci de falar também, nem lembrei. Agora, tô nervoso. Livros inteiros desenhados por mim, começa com A Dama do Martinelli, começa da Branca, A Dama do Martinelli, depois vem Shakespeare, A Tempestade do Nemo. Não, antes teve um que teve um problema sério com um autor inglês, acho que é inglês o cara, e ele vendeu o roteiro, tinha um acordo com o intermediário. Que é no Noir, né? E fiz um quadrinho de 300 páginas que... Nunca vai ver a luz do dia. Nunca vai ver. Tá feito? Tá pronto? Foi em 2005. Tava da hora, aliás. Ninguém vai ver essa, né? Tudo nome dos personagens. Era uma adaptação de livro, né? Ela fez o livro e depois ele me deu o roteiro para cinema. Tem o lado da Sarina também. Chega nesse... Volto atrás, foi esse primeiro que foi uma rasteira legal. Aí veio o Martinelli, veio a Tempestade. Aí vem da Tempestade, eu e ele continuamos a parceria, veio a da Sarina. Depois o convite do Sidão e a gente fez o Jeremias. Que, modéstia à parte, pra mim é uma das melhores MSP. Pra mim, a melhor MSP. Eu tenho uma relação muito pessoal com ela, acredito que vocês também. E eu acho que vai ser interessante vocês começar um pouco falando sobre o processo do convite, de ter feito de um personagem da Turma da Mônica, levando em consideração que ele praticamente era o único personagem da Turma da Mônica negro há pouco tempo. E eu acho que seria interessante vocês falarem um pouco sobre, sei lá, sobre essa questão do convite e de trabalharem com esse personagem, como foi pra vocês
saber, vocês cresceram lendo Turma da Mônica e o sentimento, sabe, de trabalhar com um único personagem negro e como vocês se sentem com isso, sabe? Em 2016 o Sidney Guzman entrou em contato com a gente, fim de 2016. Já tinha pensado em nós dois para fazer esse álbum. Eu sabia que a gente já se conhecia, a gente estudou na Conta Academia de Artes, se conhece há muitos anos. E A HQ que a gente fez junto era boa. a gente já tinha feito uma história curta juntos que se chama Feliz Aniversário, Feliz Obituário, que saiu no Front 16, né? Que era eram umas coletâneas que saíam periodicamente, sempre chamava Front, mas tinha sempre um tema, né? E no caso o tema da Front 16 era a morte. Então a nossa história encerrava essa Front 16. Então eu sabia que a gente já se conhecia, já conhecia essa história, a história dessa história, e aí a gente já estava na cabeça dele para a gente fazer essa história juntos. Assim, teve o primeiro contato com o Jefferson, depois comigo. E desde essa história que saiu em 2005, a gente fez ela em 2003, 2 para 3, e aí saiu em 2005 pela Via Lettera. A gente não conseguiu mais trabalhar junto, assim, por vários motivos. A gente foi trabalhar em animação para MTV, foi fazer ilustração, editorial, blá 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 blá, tipo, a gente foi fazer outras paradas e ele fez esse quadrinho de 300 páginas que ninguém vai ver nunca na vida. Então a gente não dava pra fazer uma outra parceria, apesar da gente estar afim. Então foi muito bom voltar a trabalhar com o Jefferson num projeto especial, porque tipo, ele me ligou e falou, pensei em você para escrever uma gráfica MSP, pô, foda. E o personagem é o Jeremias. Eu confesso que fiquei extremamente surpreso, porque quem liga pro Jeremias, né? Tipo, quem lembra do Jeremias? Tanto que depois as pessoas falaram assim, legal, você foi chamado, você vai fazer uma gráfica, qual personagem? O Jeremias. Eu não lembrava que era personagem, tipo, porque não é usado, ele é tão secundário, ele mal é um personagem, né? Então, e até por isso o Sidney propôs isso para o Maurício de Souza, assim, fazer uma história só dele, né? O personagem que saiu em 1960 nunca teve uma capa, nunca teve uma história marcante, um personagem largado às traças, assim. Então, e por um lado, isso foi benéfico pra gente, porque não havia história pregressa dele, não havia nada. Porque o que todos os autores passam quando fazem? Já tem o quê? 20 graphics, uma coisa assim? Vai sair agora do Danilo, o Astronauta 4, que é o quê? Sair a 20ª? É a 21ª. Que depois a Jeremias era essa oitava. E aí veio a sequência Horácio, Cebolinha e agora Astronauta. Tipo, todos passam por um negócio que você propõe as suas ideias só respeitando a essência dos personagens. O Jeremias não tinha essência alguma. Então era muito mais aberto do que poderia ser feito. Assim. Então a única coisa que tinha é que tipo, ele ganhou o boné vermelho do avô. Era a única coisa cânone assim, do personagem. E que não tinha nenhuma história sobre isso. Era só um fato aleatório e jogado. Assim. Ele ganhou esse boné do avô. Tá, essa boina do avô. Então eu amarrei isso na história e o resto, tudo estava mais em aberto. Vamos pensar então em coisas mais... torná-lo um personagem, né? O que ele gosta de fazer? Ele é um moleque, é uma criança, quais são os seus pais? Como é que é essa casa, essa dinâmica? O que ele gosta de fazer? O que ele sonha em ser? Então tudo isso estava muito em aberto e isso acabava sendo bem convidativo. Então até agradeci, depois o Jefferson agradeceu também pelo personagem, né? Porque a Graphic MSP é uma vitrine muito boa. Muita gente, mesmo eu fazendo quadrinhos, tinha quadrinhos que eu não conhecia e conheci por causa da uma Graphic. Então é uma vitrine muito boa, mas a oportunidade de contar uma história de um personagem negro antigo e que nunca tinha sido trabalhado era muito valiosa. Então, em 2016 ele chamou a gente
e em 2 meses eu entreguei o argumento. Tipo, pirei no negócio. Nem isso. Nem 2 meses. Mais ou menos. Tipo, muito rápido. Ele demorou muito mais tempo pra ler do que o tempo que eu demorei pra escrever, porque ele tava fazendo outros livros vários, né? Que ele edita. Ele nem edita só Graphic MSP na MSP. Ele edita todo tipo de livro. Tirando a parte de gibi, tipo, ele é o editor de todos os outros livros. Então ele demorou muito mais tempo pra ler do que o tempo que eu levei pra escrever. Aí eu fiquei ansioso pra cacete porque ele não respondia nada. Só esperando, eu vou ler, eu te falo. Aí demorou meses. Aí ele saiu de férias, tanto meses. Aí eu falei, pô. Mas aí ele leu, tipo, me ligou mal empolgado, assim. Então, tipo, tendo isso, que no processo, antes de mandar pra ele, conversei com o Jefferson, que situações lidar, sabe? O que é importante dizer. E o Jefferson trazia umas questões muito interessantes sobre se esse diálogo tá claro, a gente não pode ter dúvida, ninguém pode ter dúvida sobre o que a gente está querendo dizer. Então eu ia lá e mudava o diálogo para ficar mais claro o ponto, alguma situação e tal. Então a gente conversou bastante antes de mandar para ele, para ficar redondo, a gente sentir que era o melhor que a gente poderia fazer. Porque, querendo ou não, tem essa questão, a gente, como um personagem que ninguém conhecia muito, e não há muito investimento geralmente em narrativas de personagens negros, se a gente errasse numa plataforma tão grande, vira um argumento de que história com protagonismo negro não vende. Então a responsabilidade era essa. Então, era essa e também, claro, representar um tipo de vivência ampla de qualquer pessoa negra. Então, esse peso da responsabilidade bateu, mas não focamos muito nisso, senão a gente ia travar, a gente ia ficar muito preocupado com isso e ia dar errado. Funcionou como combustível mesmo. Funcionou como combustível e não como uma forma de nossa, o que será? Porque o que vão dizer? Tipo, uma hora você tem que deixar isso pra lá, deixar isso numa gaveta e fazer uma história honesta e sem se importar tanto com a plataforma. Porque, querendo ou não, também tinha um pouco isso, assim, tipo, Turma da Mônica. Turma da Mônica é muito fofinho, Turma da Mônica é sempre good vibe, né? Então, a gente levou uma história que tem uma good vibe? Tem sim, tem uma família bonita, uma família bacana, uma família unida, uma família que foge de estereótipos. Mas ao mesmo tempo não dá pra dizer que é 100% good vibe, porque não é, a vida de uma pessoa negra não é 100% good vibe. Então a gente não se importou tanto com isso e mandou a história que a gente queria. Então, tipo, em pouco tempo mandei um argumento que foi aprovado meio rápido, foi bem rápido, que já liberou o Jefferson começar a pensar em página e tudo mais. Então o convite foi assim, e o processo foi bem... E o Sidney ficou muito surpreso com a rapidez também, porque geralmente demora bastante, o processo de roteiro das graphics demora geralmente um ano mexendo no roteiro. E ele falou isso pra gente, assim, tipo, antes de eu mandar qualquer coisa, tipo, manda a ideia, mexe na ideia, volta, tipo, normal isso, tipo, acertar alguma coisa, tem um buraco na história. O Sidney manja muito de histórias, assim, então, tipo, isso aqui tá meio mal explicado. E geralmente demora muito tempo. Então, tipo, eu fiquei feliz que no nosso caso foi muito rápido. Tava meio claro, assim, pra gente o que a gente queria dizer. Entendi. Isso de fato, eu acho que é uma história que realmente foi muito honesta. Eu me conectei, acredito que qualquer pessoa negra tenha se conectado. E eu já ouvi até de pessoas brancas, assim, que leram. E por mais que não se conectaram da mesma maneira, elas conseguiram entender a essência da história e até às vezes entender o nosso ponto de vista em relação a isso, né? Que existe sim esse racismo, existe sim racismo estrutural no Brasil e que isso é tentado ser apagado de uma maneira camuflada, mas é importante ter obras que trabalham com essa temática e mostrem como elas acontecem, que é o caso de Jeremias. Não tem só Jeremias que
trabalha isso, tem outros quadrinhos, que muitos outros, inclusive tive a oportunidade, fiz esse mês aí uma maratona de quadrinhos sobre consciência negra e sobre problemas sociais que os negros passam em diversos lugares, não só no Brasil, obviamente, sejam eles grandes astros ou até o pessoa simples. A Sirlene fez Carolina, infelizmente não pôde estar presente, mas é um puta quadrinho. Sim. Que é uma história de vida muito, muito sensacional. A Carolina Jesus, muito escritora, por causa do quadrinho de despejo. Ela é muito mais conhecida fora do Brasil do que aqui. Sim. E isso é impressionante, assim. Como estudante, não tive acesso a esse tipo de literatura. Porque não foi considerado literatura, né? Esse tipo de narrativa. A gente teve, sendo que no ano que ela publicou, se eu não me engano, no quadrinho mesmo fala que no ano que foi publicado o livro dela, ela foi o mais vendido, mais do que o autor na época, que eu esqueci agora o nome. Ele era um dos mais vendidos da época e ela passou ele. Então, mudou a vida dela. Como a gente não estudou depois disso, não teve acesso a isso na escola, sabe? Estudar esses tipos de poemas, a gente sempre está com acesso à literatura com o ponto de vista de um homem branco, entendeu? A maior parte das vezes. Poucas pessoas sabem Machado de Assis, e se vocês mesmo citaram uma vez, que é um cara negro e tudo mais, enfim. A gente não sabe. E a gente não sabe. Mas, indo agora nessa vertente, saindo um pouco da questão de Jeremias, como vocês veem a questão do autor hoje? A gente está vendo que tem muitos autores negros finalmente conseguindo um espaço para publicar, mas essa semana, não sei se foi essa semana ou na anterior, a própria Isabelle Félix ela fez um artigo no Omelete falando sobre os problemas que os autores negros eles passam para conseguir colocar suas obras, publicarem suas obras, terem suas obras reconhecidas. Como que é para vocês, como autores negros, como o processo, esquecendo lá do Jeremias, que já foi um grande sucesso, mas o começo dessa carreira dentro dos quadrinhos, e como vocês veem esse ambiente todo, sabe? Vocês obviamente devem conhecer outros autores negros no Brasil que também estão tentando alcançar o seu espaço como vocês alcançaram. Como que é para vocês? Como vocês enxergam? Vocês acham que é promissor? Vocês acham que isso é um momento só? Como vocês enxergam isso? Eu não enxergo como um espaço alcançado, não. Não? Trabalho é trabalho, você vai pra frente, mas... cheguei, tenho meu espaço, não existe. Não existe. Como de entrevista, né? Tem falas minhas Sim, nessa entrevista também. A fala que ela fecha, que eu acho, saiu fácil na hora e falei, é pesada pra caralho. Que ela me pergunta não nem no meio dos quadrinhos, um profissional da arte, um negro trabalhando com arte no Brasil. Depois de todo o rolê da entrevista, fecha com: você já pensou em parar? A resposta foi pronto assim, todo dia. Será que é uma resposta ruim? E encaixou com tudo que ela, com todos os depoimentos. Sim. É isso que a gente passa. Eu fiz a opção de, quando foi uma oportunidade, a Abril tá para trabalhar na MTV com animação, nos desenhos animados no começo dos anos 2000, lá. Mas tinha bastante proposta de trabalho freela, para agência de publicidade, porque viu o trabalho, eu estava trabalhando ali, aparecia convites. Começava, beleza, vamos conversar. Naquela época não tinha muita conversa para fechar um trabalho online mesmo, né? Que agora hoje já virou padrão. Qualquer agência, ou uma editora, Abril, ilustração, começa com: beleza, vamos fazer um trabalho? Vem aqui na empresa, vamos bater um papo, conversar. O pessoal viu o meu portfólio, entrou em contato, me chamava. Quando tem essa reunião pessoalmente, Tinha um baque. tem um baque.
Então, eu queria mais ou menos assim, será que você consegue? Pô, você não viu? Vem a dúvida das suas habilidades. Coloca em questão a competência e isso cada vez vai te broxando mais, né? Se quebrando um pouco e os trabalhos que eu passei a aceitar eram os que concordavam em já passar a pauta sem querer conversar, sem querer. Então eu não fazia, nunca fiz videoconferência. Eu fui cada vez rejeitando mais esse contato pessoal e continuei trabalhando no estúdio. Eu já estava lá, já pagava minhas contas, ficava trabalhando com animação, continuava lá, então acabava rejeitando muita oportunidade de trabalho, até mais rentável que poderia parecer, por situações que não ajudaram. E você? Isabelle Félix já fez essa matéria e essa é a última pergunta, né? Se não me engano. Tipo, já pensou em parar? E a resposta foi nunca. São diferentes. Nunca parar, mas sempre pensando, puta que pariu, todo dia é uma. Nunca nem pensar em parar. Porque não sei fazer mais nada. Então não tem opção. E principalmente depois do Jeremias. Porque dá uma certa confiança do caminho correto, sabe? E uma confiança de que não existe um tema. Porque é o seguinte, assim, tipo, se você faz uma coisa que fala de pautas identitárias, você pode ficar conhecido por isso, mas eventualmente isso pode te marcar, te reduzir, né? E tal. Te limitar a como se você só fizesse isso. Bom, não é um único assunto que eu pretendo tratar na vida, mas é um assunto que eu sempre tratarei na vida. E mesmo que fosse o único assunto que eu quisesse tratar na vida, foda-se, porque tipo, quem como eu, crescendo, não tinha nenhum livro, um quadrinho que falasse dessas coisas, precisa ter. A gente recebeu muito feedback muito bonito, assim. A gente recebe com uma certa frequência, principalmente pelo Instagram, os feedbacks muito bonitos, por causa do Jeremias, de pessoas que às vezes nem quadrinho mais. Falando como se identificou e como é valioso e como foi uma coisa muito bacana para conversar com os filhos e tal. E a gente não é psicólogo, tá ligado? Mas tipo, foi uma coisa que honesta da nossa parte, da nossa infância, blá, blá, que faz com que os pais consigam conversar com seus filhos, não necessariamente crianças negras, sobre o assunto. Então, se eu já não queria parar, porque é isso que eu quero fazer, a questão é justamente não parar e fazer histórias que sejam meio com um soco na cara, assim, tipo, é isso aqui, então isso aqui, pensa nisso aqui, por que não? Se não quiser comprar, não compra, mas tem isso aqui, não tem desculpa. Você pode ler, você gosta de quadrinhos? Eu gosto de Marvel, é uma merda, sabe? Você gosta de ler? Eu não gosto de ler. Você vive num mundo ou você vive num mundo de gente fantasiada de Colamo? O que você vive? O que você quer? Ficar comentando no Omelete, Michael B. Jordan não é o Tocha Humano. Tocha Humano não existe, ô filho da puta. Já com meio de conversa. Não define ser loiro. Quando você vai descrever o Tocha Humana, não o define como pessoa ser loiro. Define que ele é engraçado, que ele é pegador, que ele é bonitão. O que ele é? É isso. Parece ser loiro, se ele não é. Querendo ou não, isso inibe muitas pessoas que querem contar histórias. Que são negras, mulheres, LGBT, porque você não se vê nessa merda. Mas tem que contar suas histórias. Não há um espaço conquistado, realmente. Não existe espaço conquistado que não seja pro branco homem hétero,
Esse é o espaço conquistado. Sim. O resto é briga, é cotovelar a costela pra passar. Liga por uma pequena fatia do bolo. Sim. Até aí, isso faz com que você fale, não desisto, não paro. E toda boa oportunidade a gente vai aproveitar. Essa foi uma oportunidade de ouro da gente fazer alguma coisa e que valesse a pena pra gente. Assim. A recompensa que valeu a pena pros outros. A gente viu isso é do caralho. Mas não é um espaço conquistado. Tem muitos artistas negros, sim, aqui e fora, mas é muito pouco em comparação. Pouquíssimos. Em comparação então tipo, é muito valioso, muito significativo, como a Marcelo de Salete tem a Grande Jabuti. É muito valioso, significativo que ele tem a Grande Jabuti, não fazer uma história qualquer, fazer uma história de Palmares. Sim. Então tipo, é o tipo de cara que se propôs. Ele já fazia história sobre periferia, protagonismo negro e várias coisas, mas ele se propôs a vamos falar de história. Vamos fazer uma pesquisa e vamos falar sobre história do Brasil com esse viés. Porque a história do Brasil tem o sangue negro, a história do Brasil tem o sangue índio. Vamos falar um pouco disso também, Sim. em vez de fingir que não é, em vez de votar mal, né? Então, não dá pra... Mas as outras histórias dele também, é a história do Brasil. É a história do Brasil hoje. Né? É a história do negro no Brasil hoje. Mas isso tem um contexto, então ele puxar o contexto. Só que a questão, a diferença é que o que ele fez com Angola Janga já se entende como uma lição de história, algo ligado à literatura, aí volta para o Quarteto Despejo. Sim. Os outros dele se esconde, é fácil de esconder como fica na sombra, né? Porque quando você fala de uma vida atual, no caso do Quarteto Despejo saiu em 1960, se não me engano, a pessoa desconsidera, né? A pessoa desconsidera a vivência do outro hoje. Tá muito fácil desconsiderar a vivência de sempre, mas tipo, você vai falar do hoje, a pessoa escrota mais gentil, ela pensa, que merda, né? Que pena. E acabou o assunto pra ela, tipo, ela tá tudo certo, tipo. Não há uma reflexão de não, fato. Tá bom, tipo, e isso se torna tão comum que mesmo as pessoas que deveriam pensar a respeito não pensam, elas pensam, que merda, mas eu vou focar no hoje, pra não me chatear. Infelizmente, certas histórias não chegam para as pessoas que vão chegar, e mesmo agora que a UFSB não chega para as pessoas que vão chegar, parece que chega, mas não chega. A gente teve a oportunidade de fazer bate-papos em outros estados, assim, tipo, não chega. Sabe? A Panini é grande, ela tem super-heróis, ela tem uma boa distribuição, tipo, beleza, mas não chega. Não chega no Nordeste direito. A gente foi lá, não chega. Não chega no Nordeste, não chega na periferia. Não chega na periferia, menos ainda na periferia. Menos ainda. Então, a gente quer conversar com um certo tipo de público que não é que não gosta de ler. Né? Tem um acesso. Aí você fala, mas é um acesso. Sim, porra, essa porra custa R$40. Esse livro capa dura custa R$40. Sabe quanto custa R$40 para quem fica correndo atrás da comida de hoje? R$40. A pessoa ela tem prioridades. E a prioridade não é pensar sobre a história do Brasil e sua experiência, e o valor da sua experiência no mundo. Ela está com outras preocupações muito mais urgentes. Então, preocupado se o filho volta para casa vivo. Porra, vou gastar R$40 no gibi? A pessoa não pensa nisso. É uma arma muito valiosa em vários sentidos, de alfabetização, sobre valorização de si mesmo, sobre falar com seu filho, sobre a sua filha, sobre certas coisas. Sim, é uma puta arma valiosa, não só o nosso gibis em geral, quadrinhos em geral. Mas é um custo, há um custo. E ela tem um custo de vida. Então, tipo, é um pouco triste, assim. Foi muito bom ter ido pro Nordeste, a gente foi para alguns lugares, poder conversar com as pessoas. Só que mesmo sendo da Maurício de Souza Produções, não chegava. E não é só uma questão lá, distribuição.
em vários lugares. Isso é uma questão a um certo ponto. E outro ponto é que a pessoa ela não pensa mais nisso. Vira parece que algo que só outro tipo de pessoa tem acesso. Ou outro tipo de pessoa vê valor. E é uma pena. Essa democratização da arte, eu não sei como poderia acontecer. A gente produz. A gente já está preocupado de viver do que a gente produz. Mas acho que caiu a ficha muito mais recentemente, nesse ano, de que existe uma outra questão. A questão de que chega até quem? Chega até onde? Chega em que cidade? Chega em que bairro? E não chega exatamente nos lugares que a gente gostaria que chegasse. Baseado no que vocês disseram, tem várias coisas que dá pra se puxar daí. Eu vou puxar um ponto aí que eu acho interessante, que vincula com duas coisas. Como vocês falaram, o quadrinho em si, principalmente o quadrinho, ele não chega em todos os lugares e tudo mais, mas existem outras mídias que acabam chegando. E agora eu vou falar um pouco sobre a representatividade nas outras mídias e puxar ainda para a questão do Cerne Nerds, essas coisas da base, onde as crianças pegam. Então, nós temos aí poucos super-heróis negros, e ali eu acho que é o primeiro contato da criança eu acho que todos vocês também tentaram se identificar com algum personagem na sua infância e viram que existiam pouquíssimos, ou se existiam, ou às vezes vocês nem sabiam que existiam, porque hoje em dia a gente está sendo apresentado alguns personagens que já existiam desde a década de 60 para o grande público. Então são duas perguntas. Você ainda tem filhos, então acho que até não sei se você tem, mas como vocês veem a representatividade dos personagens, até de super-herói mesmo, hoje, de um tempo pra cá, em relação... qual a relação? Vocês acham que eles passam aspectos culturais interessantes? Você acha que representa no comportamento dos personagens? Você acha que dá pra conectar com os seus filhos? Por exemplo, você acha que é muito difícil essa pergunta, não sei explicar, mas vocês acham que os seus filhos hoje têm personagens pra... Tá legal pra se inspirar, entendeu? E ao mesmo tempo, como vocês veem esse cenário todo que se formou já? A gente sabe que tem pouquíssimos personagens negros, e tem alguns personagens negros assim que também não trazem essa bagagem cultural, até mesmo a cultura afro mesmo. Eu acho que eu vou até citar um pedaço do que eu ouvi num podcast do HQ Sem Roteiro, onde uma das meninas que faz parte do Preta Nerd Burning Hell, acho que é esse o nome do blog dela, e ela fala sobre o aspecto da tempestade, do personagem dela. É uma personagem que na sua origem nos quadrinhos ela é negra, ela é africana, só que em nenhum momento ela se comporta como uma personagem de origem africana, ela se comporta como uma personagem branca, vivendo no mundo dos brancos, e pelo menos naquela época, segundo o próprio relato dela, que fez uma tese baseada nos personagens negros femininos da Marvel, ela fala que toda vez que a temática afro era trabalhada no quadrinho naquela época para a Tempestade, era como se fosse uma coisa ruim. Sabe, era sempre uma coisa triste, era sempre uma coisa, não tinha a parte alegre. Então, será que os personagens negros, eles realmente representam a cultura negra, sabe, essa base? É um pouco complexa a pergunta e eu também não sei explicar tão bem. E ao mesmo tempo relacionado com seus filhos, com os filhos de vocês, eventualmente um dia, se você for ter filhos, como você enxerga isso daqui pra frente? Por ver eu trabalhando com isso, ser um tema que eu trabalhando mais, né, eles acompanham de perto, eles estão muito mais ligados em perceber quando aparece um personagem negro e tentar entender a função, se é interessante ou não, assim. Mas primeiro é um radar, agora é detectar. Olha, tem o Miles Morales, né? Tem essa coisa de ficar
prestando atenção da onde vem, o que tem, mas na real, isso como você colocou de trazer ancestralidade, trazer cultura, não tem, porque existe um apagamento. Sim. Até para os negros aqui na América é difícil ter. Até eu acho que hoje até muitos países africanos têm dificuldade em conectar com a cultura ancestral deles mesmo. Entendi. Pela colonização, tudo. Entendeu? Então o movimento de apagamento da cultura é grande demais. Então é uma coisa bem legal. Por exemplo, agora o Hugo Canuto agora foi pra gráfica, né? Os orixás dele. Sim. Os orixás super-heróis dele. Sim. Muito legal trabalhar. E mesmo assim, conversando com alguns amigos, até o que é a cultura africana que ficou aqui no Brasil, que se formou a partir já não é exatamente a mesma, sabe? Então já tem a transformação. Então assim, a conexão com a ancestralidade tá uma ponte tão longe, tem que ter uma construção. Ele está num caminho que conecta isso. Então, hoje está difícil, consigo citar só o Hugo. Sim. Sabe? Eu consigo só citar o Hugo que está fazendo essa ponte, mas com esse sentido de conectar fácil com esse universo, como você colocou, super-herói, como apontar a Tempestade, como eu falei agora, o Miles, esses personagens, como ele colocou os orixás dele, como esses personagens super-heróis se identificar como uma opção. Agora aqui outros estão trabalhando, o Alex Miller trabalhando para resgatar, né, a cultura africana, não com esse mesmo viés de uma opção a Marvel, uma opção a DC, né? Então é um outro caminho, né? Então não tem esse mesmo aspecto de pensar como um personagem que pode conquistar a criança e pensar nessa representatividade da cultura. O caminho do Alex é mesmo mitológico, retratar esses contos, né, africanos e tal. Eu acho que o que acontece muito, talvez eles realmente não hajam o resgate da ancestralidade, mas acontece muito de trazer aspectos sociais atuais para personagens negros, como o caso do Super Choque, como o caso até mesmo do Lanterna Verde, que quando lançou lá teve toda aquela questão de ele ser um personagem negro, virando Lanterna. O próprio Hal Jordan na época, ele, pelo menos no quadrinho lá no quadrinho, ele fica meio assim, você vê que existe um certo preconceito do próprio personagem para aceitar o Lanterna Negro ali, e mesmo assim o personagem ele não foi bem trabalhado nos quadrinhos, mas realmente não puxa muito a ancestralidade, você puxa mais aspectos sociais da época que o quadrinho está sendo produzido. Mas desculpa. Não é isso, realmente, de personagens de quadrinhos, né? Tipo o Jon Stewart, o Luke Cage. Sabe, são coisas que Pantera Negra, tipo, surgiram numa época que foram do movimento de civis e ao mesmo tempo o auge do Blaxploitation, né? Tipo, são os negros fazendo um filme para negro, com negros para negros, com dinheiro negro, sabe? Então, tipo, só que daí ao mesmo tempo era tipo, muito estereotipado, era muito voltado para fazer uma grana, tipo, isso foi rapidamente absorvido pelas empresas brancas. E aí solta um Luke Cage, tipo, que originalmente é uma porcaria, tipo, personagem horrível, assim. Prisioneiro, tipo, saca, tipo, horroroso, assim. Sabe, o Blade, quando surgiu, assim, tipo, é filho de uma prostituta que foi mordida por um vampiro. Sério mesmo? Você pensou nisso, achou isso bacana e resolveu e foi adiante? Sabe, porque a mulher negra pra você é uma prostituta, então. Você pensa numa mulher negra,
forma é como uma prostituta. Sabe? Esse é o Blade. Aí quando rolou o filme com Wesley Snipes, eles tiraram isso, só uma mulher grávida que foi, não era mais uma prostituta. O Shaft também, né? Já tinha o Shaft. E a questão é que tipo, tudo foi sendo apropriado por empresas chefiadas e personagens que foram escritos ou criados, escritos por brancos. É um pastiche de preconceitos ali, em que hoje você às vezes tem a série do Luke Cage tem seus altos e baixos, mas ela é muito mais representativa, porque o showrunner é negro, porque tem algumas questões falando do Harlem, né? Tipo, toda hora eles falam o nome de uma rua que tem no Harlem, é o nome de um cara foda negro que fez alguma coisa, entendeu? Isso aparece na abertura da série. Então, tipo, as coisas hoje em dia estão um pouco menos ruins nesse sentido, mas não tem uma coisa de ancestralidade, fala do hoje. Que nem falava-se do hoje dos anos 70, só que falava-se muito mal, né? Então, tipo, tem uma série de Pantera Negra de um tempo atrás que é ótima por causa disso. Tipo, vamos vocês são um cara negro que manja, vamos falar de cultura africana, só que isso não é muito comum, sempre foi essa questão, tipo, o Pantera Negra, que legal. Bom, Stan Lee fez o Pantera Negra, entendeu? Tipo, o que ele manja de cultura negra? Manjava porra nenhuma. Foi uma confluência, né, que nem os X-Men, assim, uma confluência, sabe? Os X-Men porque um é o Malcolm X, o outro é o Martin Luther King, brancos, né? Foda-se, porque na formação original não tinha nenhum negro. Então você se apropria de uma questão, você se apropria dos direitos civis, você se apropria de uma vivência séria e complexa para fazer personagens que não tem a ver com aquilo, que não é aquilo. Você se apropria de um sentimento, de uma questão social para vender para as mesmas pessoas com as mesmas coisas. Então, até ter personagem negro do X-Men não é pra cacete, sabe? Tipo, então, não há essa questão de ancestralidade, porque quem se interessaria em fazer, quem saberia fazer, não produz, não está lá. Geralmente acaba não indo. Hoje em dia tem um pouco mais, mas geralmente não chega numa Marvel, uma DC, e se por acaso chega com essa proposta, ela não passa. Então é legal que tem o Miles Morales, mas ele ainda é uma questão que é muito debatido no feminismo, que é tipo a senhorita Pac-Man, que é a versão do personagem. Né? Tipo, existe o personagem, ele faz uma versão com lacinho e faz uma versão feminina, então tem a Batgirl, sabe? Tipo, fizeram por quê? Vamos ver se atrai umas meninas pra ler. Tipo, ninguém se importava de fato com a personagem. Uma versão sexy do Batman, tipo, vai se fuder, entendeu? Tipo, faz uma história mais interessante, mais complexa, a mesma coisa acaba acontecendo. Então, tipo, se o Falcão vira o Capitão América, tipo, simplesmente você está transformando ele no Capitão América e você traz umas certas questões, mas ao mesmo tempo você não está valorizando ele como Falcão, você não está valorizando ele como personagem que ele é. Ele, sabe, é a mesma coisa que o Miles Morales, ele é muito interessante, mas é uma versão do Aranha, é isso que atrai mais as pessoas. Você resgata uma juventude do Aranha, do Peter Parker, de, ele gosta da menina. Ele tem umas questões em casa, ele tá escondendo o segredo dele. Tem uma juventude. Só que, tipo, a falta dele ser negro e hispânico não é realmente muito trabalhado, sabe? Não é muito trabalhado. A maior parte das vezes é como se ele fosse o Peter Parker. Só que tem um Peter Parker mais velho pra ter aquele leitor antigo e ter esse resgate do personagem novo. Eu gosto mais do Morales. Vejo um grande problema nele, tirando que ele é isso. Ele é uma versão. E quando você trata de certas questões atuais, há uma superficialidade muito grande quando uma pessoa que não entende certas questões escreve o personagem. Então, tipo, simplesmente ignora. Simplesmente deixar de lado. O fato de ser negro e hispânico hoje, nos Estados Unidos, é extremamente relevante. Quando o presidente fala de construir um muro, de fechar a fronteira, de prender famílias, de separar a criança pequena dos seus pais, o fato de ele ser hispânico é extremamente relevante. Não sei o quanto isso é trabalhado. Não é, né? Então é muito complexo você falar, tipo, esses personagens são muito bons, como referência para as crianças. Porque
a melhora, ela é tão ínfima, porque ela está se identificando, já como a gente conversa, uma coisa que não existia, que é muito legal, que é a aparência física. Fala, nossa pai, olha a mãe, parece comigo. Olha, tem um produto, eu gostaria desse produto, que parece comigo. Só que se ela passo, né? é o primeiro passo, é do caralho, mas se ela for pequena, isso é o suficiente. Mas se ela for adolescente, a conversa já é outra. Porque você vai explicar como não funciona. E aí aquele produto já não tem um background, um backstory, uma circunstância que vai ajudar esse pai, essa mãe, esse avô, essa avó, esse tio, essa tia, a trazer ali uma questão. Porque um personagem é muito interessante. Quando você tem uma situação muito interessante num filme, numa série, numa animação, você já consegue usar aquela situação para trazer o assunto, num quadrinho, para trazer o assunto. Por exemplo, o fim no Star Wars, cara, só o anúncio de que vai ter um negro no Star Wars. Não, cheirou um hate. E só quando você senta lá, vai ver o filme. Tanto faz. Não é tanto faz. Tanto faz se ele é negro na história. Não. Aí vê o branco e fala, não, seu nome vai ser X. Ah, Eu sim. decido o seu nome. Ah, sim. Cara, isso aí já acabou com toda a representatividade que aquele personagem poderia ter. Aquilo quebrou, tipo, pra mim, pra minha esposa, eu tava na sala de cinema, eu, minha esposa, Porque quando você pensa em certas coisas, é isso que acontecia na escravidão, a pessoa não tinha nome. Não, o nome então, era... se dá um novo nome... Não, a pessoa não tinha o nome que ela poderia, que ela já tinha. Ela tipo, o sobrenome era da fazenda que ela trabalhava, era do dono da fazenda. Tipo, sabe, a pessoa tinha um nome que era estritamente e obviamente africano. Quando você vê um ator famoso como Will Smith, ele chama Smith, ele tem um nome anglo-saxão. Por que a família dele tem um nome anglo-saxão? Você pensa nisso? É da hora, o Will Smith é muito foda. Ele é divertido, é um ótimo ator, é muito foda, adoro o Will Smith. Mas o nome dele me incomoda. Porque é o nome de escravo. E isso é verdade. Acontece exatamente a mesma coisa com o Finn. E... Não? Agora entrando Eu já... quero dar mais outra cerveja pra ele, que aí ele fala sozinho até o final. É nada, mano. Eu achei que você não ia falar porra nenhuma, mas você tá falando pra cacete. Ah, eu aceito uma cerveja também, então. Mas... Soltar também, pra ficar à vontade? Não, já estou à vontade, apesar dos tópicos serem bem complexos e às vezes um pouco pesados. Mas é importante debater esse assunto. E agora você citou o fim, eu acho extremamente relevante. E aí eu confesso, assim, não vou ser hipócrita de falar que eu realmente não tinha me tocado nesse ponto. Acho que talvez, sei lá, por falta de percepção, mas não só o fim, como em outras ocasiões agora de TV Estelar, no caso dos Jovens Titãs, que sofreu um hate enorme por ser escolhido uma atriz negra para fazer a personagem. Você tá vendo a série? Eu ainda não estou acompanhando, mas eu tô ouvindo, eu leio algumas críticas do pessoal e tem sido bem criticado, e tem gente falando que ela é a melhor coisa da série. Tem gente falando, não sei se não posso afirmar. É legal, mas ela parece a Corina, ela parece a Whoopi Goldberg no Mudança de Hábito. Tá ligado? Sim. Uma roupa muito, sabe, você tem que botar a negra mó sexy, né? Com uma roupa colada, né? Tipo, que brilha pra caralho. Ela troca de roupa no negócio, a roupa continua sendo tipo rosa choque. Sabe, uma roupa, que porra de roupa é aquela, tá ligado? Tudo bem, quadrinho é muito de pivete punheteiro, né? Sabe, é muito, né, cara? Tipo, pô, moleque que não sabe falar com mina e vê as minas mal peladas. Vai a merda. Só que aí a questão, cara, é live action, né? Aí você vai colocar a mulher negra com aquela roupa, parece tipo uma balada nos 80, não nos 70. Sim. Tempo inteiro. Sabe, existe uma coisa... Hã? Seja frio, seja calor, ela tá com aquela roupa. Tá, tipo... Aí é foda. Tá legal a série, eu acho. Mas ela tá me incomodando profundamente, cara. Eu queria que tivesse... E isso que ela não é um estereótipo de... A Estelar é uma péssima personagem dos quadrinhos. Vai como a gente conversa. Já não dá, não é a Estelar dos quadrinhos. Que ponto positivo. Só que, porra, com aquela roupa você fica... Ah, tá, entendi o que você fez.
Eu queria que tivesse a Silene aqui, que seria interessante ver uma mulher debatendo a questão do lado do viés feminista, assim, porque tem muitos pontos relacionados a personagens A questão da mulher negra. mas que eu acho que é muito difícil a gente como homem falar sobre esse aspecto. A gente vai só girar em torno do assunto e pincelar, e a gente não vai conseguir sentir o que ela sentiria para falar o assunto. Sim. Mas voltando à questão do hate dos personagens, A atriz, né? A Ana Diop, assim, nossa, sofreu que nem a menina oriental do Star Wars e tudo mais, tipo. você vê que qualquer minoria É. que sofre esse tipo de hate na hora de O ser próprio Finn, né? O selecionado. próprio ator John Boyega, né? Também, tipo, sofreu um grande ataque nas redes sociais. Mas a Ana Diop infelizmente esqueci o nome da moça que fez o Star Wars, saíram, acho que no Twitter e tudo, porque Sim, ela eu não saiu. preciso lidar com isso, sabe? Tipo, melhor. Ela saiu, a atriz que faz a Estelar, ela, não sei se ela saiu, mas ela bloqueou os comentários nos posts dela, porque tinham pessoas que estavam indo lá fazer comentários racistas, claramente racistas, contra ela, porque ela ter sido selecionada para fazer o personagem. Antes da série acontecer, já tava Sim. Então, assim, não faz nenhum sentido. Tipo, ainda não é a culpa dela ela ter sido selecionada para ser a personagem, começa por aí. E também, ainda que fosse, não tem fundamento algum a pessoa atacar uma atriz por uma coisa que ela nem tinha visto ainda, a qualidade. Culpa ela tem pela competência dela, ela foi escolhida. Sim, sim, houve um sim, teste. houve um teste E ela foi a melhor do teste dela. Uhum. E ela passou. Dói, né? Tá, Esse povo. A gente é da hora. então. Mas. E ela é mó gata, mano. Ela é muito bonita, tipo, ela é muito foda, ela atua muito bem, ela é muito foda. Ela falou, não é à toa que ela foi a melhor. Agora você me fez. Aí as pessoas ficam, mimimi. A mina é laranja, porra. Gente, laranja, do Trump é laranja. Quem que é laranja, caralho? As pessoas são muito imbecis, sabe? Tipo, primeiro que o cabelo dela, quando surgiu os quadrinhos, era crespo, pra começo de conversa. Sim. Apesar dela ser laranja, que ela é alienígena, o escambau, cabelo crespo. E a mina é laranja. Era melhor passar souvenir numa mina branca do que contratar uma mulher negra? Ah, vá merda. E eu acho que teve até outros personagens, e acho que tem um até mais característico, que é a atriz que era a Sasha de The Walking Dead, e ela foi escolhida para ser a atriz principal da nova série de Star Trek. Se pegar pelo cerne de Star Trek, que sempre tentou trabalhar ali a diversidade desde aquela época, Sim, não fazia beijo interracial na TV. não fazia sentido nenhum eles estarem atacando a série por ter sido selecionado. Mas você é o mesmo imbecil que fala Sim. que gosta de X-Men e assiste. Sim, A pessoa não entendeu o que ela leu. Ela adora, porque eu adoro Star Wars. Aí eu voto no Bolsonaro. Você é um imbecil! Você é um imbecil! Tirando foto com o Stormtrooper na Paulista, você é um imbecil! Você não tem a menor condição cognitiva de ler algo e compreender. Aí não vai bem no Enem, porra, você não entendeu o texto que era pra ler e fazer a porra da redação. Você é uma anta. Pois é. Sabe, tipo, porra, como é que você consegue ter acesso a vários produtos culturais que trabalham sobre diversidade, sobre preconceito, sobre tolerância, e você fala que ama os personagens, e você fala que gosta daquele produto, e fala que isso te definiu como nerd. E você é um filho da puta, você é um escroto que é racista, que é misógino, que é homofóbico. Seria muito mais coerente se você não gostasse dessas coisas. Elas são tudo que você não é. Eu acredito que muitas pessoas que têm esse diálogo de falar que gosta, que ama essas coisas, eu já li muito em comentários no Facebook, Instagram e etc e tal, que essas pessoas gostam muito, mas pra elas é só aquela história pra ela de entretenimento. Não, Sim, não tem peso, né? Não tem um peso, a pessoa não consegue enxergar a mensagem que está sendo trazida ali por aqueles personagens, pelo contexto histórico em si e tudo mais. Mas falando agora, a gente falou dos atores e tudo mais, eles sofreram hate. Vocês, em algum momento, principalmente agora com Jeremias, em algum momento vocês foram atacados pela história que vocês estavam contando, ou até em outro caso, em alguma outra situação,
com outra produção de vocês, levando em consideração que vocês são negros, produzindo quadrinhos e até em outros, você no caso é animador, em algum caso, você já falou um caso que assim, não foi um ataque direto, mas a pessoa deu um baque só por ver, quando ela teve o primeiro contato pessoal, que viu que você era um cara negro e deu um baque, perdeu aquela questão de confiança na sua habilidade como profissional. Mas isso, indo para uma linha mais de realmente receber um comentário maldoso, alguma coisa de alguma obra, só pelo fato de vocês serem negros ou da obra estar tratando sobre algo racial, vocês já aconteceu isso com vocês ou com alguém que vocês... A gente pensava que Jeremias ia assanhar, né, essa vontade desse pessoal de mandar umas mensagens bem legais pra gente. A gente já estava esperando. Você tem que ficar um pouco honesto. Tem que... Não se surpreenda. A intenção não era de pegar leve para esse pessoal de jeito nenhum, né? A gente mandar a mensagem de uma forma que não parecesse para essas pessoas o mimimi, que quando a gente conversa bastante, e isso me incomoda, que essa pessoa que desconsidera qualquer discurso com simples... Cara, para de falar porque você é um mimizento. Ela só quer desconsiderar toda a história de alguém. Não está preocupado se o que você está dizendo é importante ou não, faz sentido ou não, nada. Ela só não quer ouvir e não quer que ninguém escute o que você tem que falar. A gente não queria facilitar para esse tipo de pessoa. Então isso foi uma das preocupações que a gente teve, toda aquela conversa que eu falei, a mensagem certa, a mensagem direta, e sem deixar dúvidas para uma interpretação qualquer. A gente quer falar isso. A gente acertou nesse ponto que conseguiu dar uma desarmada. Porque na real, não sei, se chega quase uns 500 tipos de comentários sobre o livro, né? Assim, pessoas diferentes falando sobre o livro. Chega nesse número, 500 pessoas que se dispuseram a postar, não é nem quem está comentando, que às vezes uma pessoa posta e 20 comentam. Então, falo só de pessoas que fizeram post sobre. Teve... Eu lembro de um único... Eu não sei se foi até no seu vídeo. Não tenho certeza. Teve em um vídeo de Facebook, o cara quis foi colocar, tipo... começou o mimimi. O único. Eu acho mesmo que foi no seu vídeo. O que já é errado, né? Só? Teve eu vi um ou outro. Que quis fazer matéria. Antes de sair, eu vi um ou outro. Assim, nossa, esse assunto ainda. Não, mimimi, tipo, mas era destoava. Específico, né? Mas destoava, assim, tipo, do resto. O resto tava mais, tipo, nossa, legal. Teve eu não lembro quem, né? Teve um cara que quis fazer uma matéria e tava num caminho, quis conversar com a gente. Sim. E tava num caminho... Parecia que a matéria que ele queria... Queria caçar uma tipo de polêmica, uma questão esquisita, assim, tipo, no fim das contas ele não fez. Não. Sei lá, também a conversa, sei lá, um cara que tem um blog, ele quis fazer uma coisa, sei lá, pra trazer um tipo de intriguinha, uma coisa esquisita, assim, aí eu mandei o cara a merda, assim, no fim das contas ele fez uma matéria super simples. Mas é assim, o livro que atrairia isso... Não, pelo contrário, realmente. E uma coisa que aconteceu que a gente nunca imaginava, pelo menos eu não imaginava, assim, acho que umas 2 pessoas, e parece pouco, mas o que aconteceu é relevante. Umas 2 pessoas brancas, elas chegaram e falaram, olha, gostei muito, eu gostei muito, me tocou a história. E eu fiquei meio assim, porque eu me identifiquei com um moleque que fala coisas racistas, pelo Jeremias.
eu me identifiquei com ele. Porque eu não vou me identificar com Jeremias, porque eu sou branco, mas eu entendi o sentimento da coisa, mas eu me identifiquei com ele. Porque eu era isso quando eu era criança. Achei do caralho, assim, ele ter falado isso pra mim. Admitido, né? É admitido isso. Até com a mulher que atravessou a rua quando viu Jeremias passando com a avó, sentiu com medo, puxou a bolsa. Sim, eu não quis sentar no ônibus ao seu lado. Eu senti assim. Sentiu assim? É muito valioso admitir isso. E é muito valioso chegar para os autores e falar isso. Porque, no geral, a gente nunca admite certas coisas. A gente sempre se acha parte especial. É um exercício que eu faço toda vez que eu pego ônibus. Todo dia, até hoje. O último lugar a ser preenchido é o lugar ao lado de um negro. Pode ser o meu lado, pode ser de um outro que seja mais escuro que eu, mas todo dia é o último lugar a ser preenchido, é a poltrona ao lado de um negro. Foi muito bonito as pessoas admitirem, foi bacana você admitir isso, porque você se coloca. Isso eu falo pela um lugar questão verdadeiro. Da sociedade inteira, né? Sim. Como a sociedade se comporta, né? Você se coloca num lugar verdadeiro, sabe? E faz você repensar várias coisas. Qual é o seu convívio desde sempre? Não é você começar a pensar, nossa, a vovó é escrota, né? Não precisa pensar nisso, entendeu? Não precisa pensar nisso. Mas admitir que existe um convívio, existem certas coisas que se cresce ouvindo, que se cresce normalizado, e que você vira um adulto e você pensa, eu não sou uma pessoa escrota. Só que existe um backstory de, sei lá, 30 anos em que você ouviu certas coisas e normalizou certas coisas. Pra bater ali e você perceber algo é trabalhoso. Porque a partir do momento que você vê algo, você vê tudo, né? O termo em inglês de woke é muito interessante. A partir do momento que você vê certas coisas, você percebe certas coisas, você fica muito chato. Quando você começa a perceber, você começa a pensar, e aí você vira uma ala. A menina é chata, a feminista chata. Não, não é feminista chata, porra. Ela tá procurando uma personagem feminina, uma personagem mulher complexa numa história. Ela não acha. É amiga de não sei o que, ela só fala de homem, é sempre heteronormativa, aquela coisa, a pessoa procura personagens interessantes e complexos, diversos, e ela não encontra. Então quando você abre o olho, você acorda pra isso, você fica chato. Porque todo filme, todo livro, todo quadrinho, tudo que você vê, você começa a perceber que a história vai andando e não aparece um personagem interessante que converse com a sua vivência. Não tem. E é muito interessante uma pessoa que sempre foi representada olhar e falar, putz, eu tô me reconhecendo num papel ruim. Eu fazia isso, eu pensava assim. Posso não pensar isso agora, mas eu pensava assim, eu fazia isso. Ainda mais você é criança, você é totalmente influenciável com o seu contexto de casa, adolescente, e que você tá muito à mercê do seu convívio, né? Tá muito à mercê do que pensam de você, tá muito à mercê do que acham que você deveria ser. Então você tá falando umas coisas muito erradas, porque seu amigo vai rir. Você não pensa. Aí você cresce um pouco e fala, nossa, eu era um merda. Isso acontece. E aí você muda de opressão, mas você ainda é errado. Você ainda fala certas coisas. Você ainda pensa certas coisas. Então, tipo, não é porque você sofre um tipo de opressão que você não perpetua uma outra. Então é sempre bom você pensar e repensar o seu papel no mundo. Porque você tá cheio de verdades absolutas sobre como o mundo é péssimo com você, e você tá lá falando uma coisa homofóbica. Tá lá achando que a mulher não deveria estar no cargo de liderança porque ela é muito emotiva. Sabe, você é um escroto também. Não importa se você é negro, se você não é, se você é mulher, se você não é, você tá
você está só distribuindo, você está trocando opressão. Então, eu achei essas colocações que a gente recebeu, nossa, eu me identifiquei com o menino que fala coisas racistas pro Jeremias. Eu achei isso muito valioso, porque eu não esperava atingir uma pessoa que não teve essa vivência de uma forma tão contundente. Isso foi muito, muito bacana. E outra coisa que aconteceu também no bate-papo na USP, que terminou o bate-papo, já a pessoa não pôde ir nesse dia, terminou o bate-papo, tava com o Marcelo de Salete, com o Canuto, tava com a Bruná, tava maloqueado. E aí um rapaz branco chegou pra mim no fim e falou, nossa, eu gostei muito do livro. Eu falei, pô, obrigado. Então eu me identifiquei bastante com o Jeremias. Eu pensei, tá bom, vamos deixar o assunto andar, tá ligado? Ele, um rapaz, um adulto branco, deixou com o Jeremias como? E aí ele falou assim, porque o Jeremias, ele sofre um bullying na escola, ele ouve coisas preconceituosas e aí ele volta pra casa, né? E aí ele tem os pais que lhe acolhem. O menino gay não tem. Aí eu entendi. Ele se identificou com a pior parte. A parte do diálogo em casa, do acolhimento, do calma, você tem valor, apesar do que dizem pra você, ele não teve. E aí foi uma surpresa, porque a gente estava muito inserido no que a gente pode fazer para contar uma história para o público negro. E para quem não é negro, principalmente se for uma criança, adolescente, que possa ler e possa pensar a respeito, melhorar sua conduta, melhorar sua visão de mundo, ampliar sua visão de mundo e tal. Em nenhum momento eu pensei que poderia atingir também a comunidade LGBT. Mas o preconceito, ele começa na infância. Todos os preconceitos começam na infância. Então foi muito, muito bonito ele ter falado isso pra mim, assim. Isso me deixou muito feliz. Torna pra mim um elogio extremo, assim, muito maior. Porque a gente tá sempre pensando no nosso, né? Vendo ou não? Tá pensando na nossa vivência, no nosso quadrado, como a gente fala sobre certas coisas e tal. E poder atingir vivências diferentes através de uma história. Você vê o valor das histórias, né? A gente não sabe o poder que uma história tem. A gente sabe o poder destrutivo que tem. Se não tem personagens que representem a todos, é um poder destrutivo. A pessoa não se vê como alguém que poderia participar do processo, de fazer um produto cultural, de ser algo além de alguma, sabe, do que representa na tela. Tem um exemplo clássico da Whoopi Goldberg que viu Star Trek e chamou a mãe e falou, nossa, uma negra na TV que não é empregada. Saca? Tipo, e falou, você é atriz. Beleza que ela era telefonista. Ah, porque Star Trek. Beleza, mas ela era telefonista. Ah, ela é chefe de comunicações. Chama telefonista. Ainda havia um problema. Mas ela não era a empregada. Ela não era o estereótipo da mulher negra. Naquela época já foi um salto. Já foi um passo. Então, a gente não sabe o poder das histórias. É um poder extremo. Agora eu vou colocar um ponto. Eu já não tenho muitos questionamentos. Eu acho que não tem muitas questões. Eu também vou abrir para o pessoal se quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa. Mas antes disso, falar um pouco da minha experiência nesses últimos 20 dias que eu fiz uma maratona no Afronerd, que era Afropower, onde eu me prontifiquei a fazer posts de quadrinhos que trabalhassem com a representatividade negra. E quando eu comecei, eu pensei que ia ser muito difícil de achar quadrinhos que trabalhassem com essa temática, seja ela social, seja ela só de representação mesmo, de ter um personagem negro como principal e tudo mais. Eu me surpreendi, que eu achei até que bastante obra, vai ficar muita coisa para o ano que vem para eu fazer novamente, dar continuidade, até por causa de tempo.
Mas junto com essa maratona eu fiz também, convidei algumas pessoas para participar, falando um pouco sobre algum racismo que elas tenham sofrido na vida delas. E eu chamei várias pessoas, porque realmente eu queria ter postado uma por dia. E eu percebi que várias pessoas, elas não têm coragem de falar, seja porque elas pensam que nada vai acontecer, então elas não têm coragem de admitir que elas sofreram racismo, ou que aquilo era normal, como a gente sempre foi ensinado a aceitar, de que é normal, é só uma brincadeira, é só um comentário, ele não quis dizer isso e tudo mais. Então, ouvi muitas pessoas falando, eu não me sinto confortável, não é o caso, né? Sei que o seu caso é ser timidez mesmo. O meu problema é com câmera. Mas teve muita gente que realmente não se sentiu confortável ou não achou que... Eu ouvi negros falando que nunca sofreram racismo. Nunca. E me veio à cabeça, assim, o quão as pessoas estão ali, tipo, limitadas, estão sendo pressionadas a não enxergar o próprio negro, a própria opressão. E você normaliza certas falas, certas coisas. Sim, e eu fiquei muito triste com isso, mas ao mesmo tempo eu vi uma repercussão bastante positiva em relação à maratona, pessoas negras e brancas falando da importância do que foi feito. E aí depois eu começo a pensar, no caso vocês produziram Jeremias, eu esqueci o nome do autor que faz os heróis com orixás, o Canuto. Isso, e o Alex o Canuto. Isso. E entre outros artistas, a própria Sirlene que fez o Carolina, e assim vai, tem alguns outros. E eu vejo que esses quadrinhos têm um poder muito grande de fazer essas pessoas entenderem o que está acontecendo. Se uma mera maratona teve potencial para fazer algumas pessoas saírem da zona de conforto, de falarem, de entenderem que elas estão passando por aquilo e falarem em público, sabe? Que é muito forte, que teve muita gente realmente estava com muito desconforto em falar publicamente sobre aquilo que elas sofreram. Então, assim, eu acho muito importante, aí ressalta ainda mais a importância dessas obras, de fazer com que essas pessoas tenham coragem de falar, tenham coragem de lutar para que isso mude, sabe? De não internalizar, de não pegar e falar, isso é normal. Isso não é normal, isso não tem que ser aceitado. E acho que conforme essas pessoas elas vão entendendo o papel delas nesse meio todo, vai ganhando mais força. O movimento vai ganhando mais força e é plausível de uma mudança no futuro, claro que sempre com bastante luta. Então eu acho que esse era um adendo, eu acho que isso é o que eu queria falar, foi o sentimento que eu fiquei com relação à maratona. Acabou calhando de culminar aqui, finalizou a maratona e eu culminei aqui no meio de vocês falando sobre isso, fiquei muito feliz com o convite, mas... E é isso, gente. Não tenho muito mais o que acrescentar nesse primeiro momento. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Já volto. Vai lá. Faça a pergunta pro Jeff. Por favor. A pauta de falar sobre racismo foi brifada ou foi ideia de vocês? Jeremias já veio, o senhor falou, Jeff, o Jeremias, e o nome da história, ele já tinha, o nome é Pele, já sabia. Tá, pode falar mesmo? É pra falar. Beleza, obrigado. É tudo que eu precisava. É isso. É por isso que eu agradeci o personagem, o Rafa falou por mim, né? Assim, que quando ele ligou ele já falou, o personagem é o Jeremias e o nome vai ser Pele. Aí já ele falou, não, obrigado pelo personagem, é isso que tinha que fazer. Obrigado. Alguém vai esperar só o Rafael ou vai... Perguntar. E o character design dos personagens, como é que foi o processo? Uma coisa eu não vou te falar de arte. Então, tinha uma preocupação
séria, não é só parecer negros legais, ou ter um design bonito. Uma coisa que eu tinha pra mim, o negro tem uma diversidade e se vai ver um normativo é tentar atender o que a sociedade pede. Barba feita, cabelo rentinho, a mulher é alisado. Eu queria que fossem os pais que estivessem mais preparados, mais calejados para cuidar do Jeremias. Então, até no visual eles tinham que ter isso presente, alguém que já quebrou algumas... Tá vendo que dá branco e... Algumas barreiras, alguns estereótipos. Então, não se preocupar em seguir, né? Tipo... Você tinha dado uma história, você falou na planta, em relação a uma pessoa que perguntou da boca do Jeremias. Sim, então, essa era a questão do cara que é do cara, o Thales, que eles falaram numa... É verdade. Essa daí. Porque a boca do Jeremias... Lembrava blackface... Então, é boca de negro, né, gente? Né? Carnudo, né? Então a pessoa não consegue ver isso e achar ok. Ela está acostumada com outra coisa. Ela começa a pensar em outra coisa. Ela busca a referência errada. Ela busca uma referência racista, porque ela, tipo, acha esquisito. De tanto que ela não vê. Você não está sendo racista se representando com bens? Eu tenho. É isso que eu sou. Racista é você com essa pergunta merda. Entendeu? Então, tipo, fica difícil, né? Mas uma coisa muito elogiada, a mãe do Jeremias foi muito elogiada, ela usa turbante, ela tem um cabelão bonito. Então, tipo, é um tipo de pessoa, e isso o character design faz muito bem. É um tipo de pessoa que você sente que ela está preparada para explicar para o menino certas coisas sobre o mundo. Ela não absorveu e internalizou a própria opressão de uma forma que ela não vê, que nem uma pessoa que eu nunca sofri racismo. Impossível. É impossível. É impossível. Sabe? Quanto o negro de pele mais clara pode sofrer um pouco menos, entendeu? Mas é impossível. Você é negro o bastante para receber racismo. E ponto. Puxando esse ponto que você falou, durante toda a maratona teve uma publicação de um livro que foi feito, que era O Ódio que Você Semeia. E teve uma pessoa que comentou que era melhor, que ele preferia que não tivesse um livro falando sobre aquilo, que era um mimimi, pra visão, mas era um negro. Não, quer dizer, minto. Antes, deixa eu terminar essa parte. Ele falou assim que ele preferia que não tivesse uma história falando aquilo que era mimimi e falasse mais sobre o, sabe, promovesse o equilíbrio, sabe, promovesse tudo bem, de estar tudo bem, sabe, pra promover como se tudo realmente estivesse bem, como se tivesse tudo bem. E nossa, aí, você tem que mandar aquele meme do Caetano, você é burro, né, cara? Porque quando você fala que tem que existir um equilíbrio, é pelo desequilíbrio que existe. Exatamente. Quando você aponta o desequilíbrio, automaticamente você já fala, então vamos arrumar essa merda? Então, infelizmente, no Instagram vamos fingir que... o cara quer uma ficção científica de negro. Né? Tipo, vamos pensar num futuro bacana, utópico. É isso que ele quer? Pois é, eu acho que é isso que ele queria, mas... Infelizmente no Instagram não dá pra jogar ainda dele pra responder, vamos esperar. Mas... Você só posta a foto e tagueia o cara, tá ligado? Mas aí eu respondi pra ele, falei, olha, eu acredito que você não deve ter lido o livro e provavelmente você não entende a realidade que a gente vive. Mas, enfim, não vou, eu falei, não, se essa é a sua opinião eu vou respeitar e não vou entrar em conflito com... Beleza. Aí ele respondeu, não, mas eu como negro, ele falou... E o cara não era, assim, pode... Enfim, ele não era negro. Ele não era negro. Só que ele falou, eu como negro, eu sei, eu não... Ele tá bem confuso, né, esse cara? Eu acho que tá bem confuso. Como Então, pessoas hoje falam, vocês não precisam mais ficar falando disso, porque já tá normal, aceitam vocês
Ah, que gostoso, que bom. Você Que bom que com esse aceitam, né? cabelo aí. É isso que eu queria quando eu saí da... Que a pessoa fale, eu aceito você. Você tá com essa barba e tirar pra ter esse. Essa é Aceitar. como Aceitar. se tem que precisar, Né? E não, é interessante porque são falas que tipo, são completamente absurdas em outro contexto. Então, aí. É muito absurdo. Então, assim, Fala. agora que estão presos. Eu aceito esse rosado na sua cara aí, aceita esse corado, olha só, tá sorrindo, tá corando. Eu acho esquisito, mas eu aceito. Eu falo assim, quando tá preso. Isso é bizarro, mano, de você falar, tá ligado? Fecha um pouquinho. Não, agora você quer falar. Agora. Falando desse ponto que o cara fez, não, vamos parar de falar disso, vamos olhar para algo bonito, que seja um equilíbrio, vamos ver o que tem de bom e não tá bom, né? Aí vamos olhar pelo lado, como você falando, do que é o normativo, onde o preto nessa sociedade é o aceitável, que não é mesmo a falar, ele com essa barba, eu com esse cabelo, ele querendo deixar o cabelo crescer agora, né? E a sociedade falar, não, vocês não têm mais, a sociedade não reclama mais de vocês. Vai com essa barba, com esse cabelo, trabalhar numa empresa normal mesmo. Normal. Uma coisa meio escritório. Vai ser Vai lá. Como funcionário normal, peão de empresa. O cara não tem que manter o cabelo negro, principalmente. É raspado, não tem barba. Mulher negra lise. Tem que alisar. Tem que alisar. Tem mulher que tem o seu cabelão, chega numa entrevista de emprego, fala, então, beleza, você passou, você passou, mas no dia primeiro que você vem trabalhar, se chegar nesse ponto, arruma esse cabelo. Se chegar nesse ponto. Não, então. Aí eu agora deu vontade de falar a história que eu tinha pra te contar, né? Mas não ia falar essa coisa. Tem a ver com isso. Antes de eu me enxergar a possibilidade de trabalhar com desenho. Tive que fazer todo o caminho que um negro tem que. Tive a oportunidade de estudar numa escola técnica que me profissionalizou, fiz eletrotécnica, então é difícil até isso para o negro vai fazer estudar à noite no colégio para trabalhar de dia e eu tive a oportunidade de estudar no colégio técnico. E a oportunidade de entrar numa empresa boa. Trabalhei numa empresa aérea, manutenção de avião. Trabalhar de madrugada, o avião é botina, uniforme, mas é sem barba, tem que fazer a barba, raspadinha. Branco pode ter seu cabelão, é só passar o gelzinho para trás, tá bem apresentado. Você não, raspa. Começou a crescer, chega um chefe, dá um jeito nisso aí. Mas assim, como é mais chão de fábrica, essa coisa de manutenção, mesmo tem uniforme, tem um tanto informal. Então é aceito boné. Tinha chefes, o chefe da manutenção usava boné. Então tem o chefe da manutenção, tem supervisores, inspetores do pessoal dela. E esses inspetores eram os meus chefes imediatos. Tinha um grupo de uns 6 inspetores e um chão de fábrica de uns 50 mecânicos de manutenção. Então cada inspetor tomando conta de um grupo e vai trocando a equipe para cada inspetor, vai tendo uma rotação. Então você acaba trabalhando durante o ano com todos os inspetores. E esse ano eu era estagiário, concorrendo por 2 vagas contra os 8 estagiários. Com um mês de estágio, vem a primeira avaliação para todo mundo. E fizeram uma classificação. Dos 8 estagiários, aí eram mais 7, né? 8 estagiários.
Eram 2 negros, eu e mais um. Na classificação dos inspetores, nós 2 éramos os últimos da fila. Os últimos a poder concorrer à vaga, ao longe dessa vaga. E não tinha uma explicação. Não, você está mal nisso. No primeiro mês todo mundo está aprendendo o que é o trabalho. E eu sempre perguntando para todo técnico que trabalhava com a gente, perguntava aos inspetores o porquê o que a gente negro tinha que melhorar para competir com os brancos que você já colocou na nossa frente gratuitamente. Não tinha estofo ainda para ele chegar e ter essa. Então, colocou a gente nos 2 últimos. E na nossa frente, eu já falei, né? O estágio era à noite, madrugada. Já é um esforço diferente. Na nossa frente tinha um branco que dormia a noite inteira. Já estava na frente e ele não trabalhava. Tem coisa errada. Fui mesmo perguntando, cada um dos técnicos que trabalhavam com a gente e com os doutores. Ninguém soube dizer o que era diferente. Eu já sabia o que era. Um bom trabalho. E isso me bateu de um jeito, o outro já desencanou. E aí foi dormir também. Sabe? Então isso é o que é. Quem tem controle já disse, você não vai me servir para mim, foda-se, eu estou ganhando meu salário aqui, esse ano eu vou fazer meu estágio, faço uma prova lá de técnico e vou procurar outro lugar, não me quer aqui. Então o outro dormia e ele dormia também. Mas para me bater de outro jeito que eu vou pegar essa vaga. Tinha 1 ano para isso. No primeiro mês que toda a equipe que trocava, outro técnico que trocava, com todos falando, porra, não, você... Antes de chegar ao fim do estágio, era dos poucos estagiários que já tomava conta de um avião sozinho. Foi um crescimento que era visível a diferença com a maioria dos estagiários. Só que tinha um inspetor para ele estava na mesma classificação lá embaixo, igual para o professor. Porque ele não gostava de mim. Por que não gostava de mim? Eu percebia que, quando eu vi que a maioria dos outros já tinham mudado comigo, tipo, olha, ele está subindo. E não divulgaram mais, na verdade, também não divulgaram mais nenhuma classe. Ia ser cada mês mostrar, não divulgaram mais. Mas só era no pessoal que você percebia, o estagiário é você, o outro ali, está indo bem e tal. Vi que ele se sentiu incomodado quando o grande movimento de toda a equipe está a favor. Percebeu que eu acabava de fazer um trabalho no avião, saía, ele ia atrás para ver o que eu tinha feito, para arrumar algum defeito, depois falar para os outros. Ou chegar e querer me dar uma comida de rabo. Então ele passou uns 2 meses seguindo o meu rastro. Onde eu ia, ele esperava o que eu fazia, ele ia lá e ia conferir o que eu estava fazendo. Mesmo quando ele não era o meu inspetor. Mesmo quando ele não era o responsável do meu avião, ele estava... Beleza, chegando, vai indo. Cheguei... Nos últimos meses eu fiquei com um inspetor que era o chefe dos inspetores e ele falou, porra, você está pronto. Ele começou a passar, eu só não podia assinar, mas eu não respondia mais nenhum técnico, eu já respondia direto a ele. E ele falou, a vaga é sua, não tem como. Essa confiança, eu estou fazendo trabalho. Tive uma motivação lá atrás que não funcionou. Aí chega um dia de final de semana que cada um pega mais avião, diminui a escala e eu tinha feito 5 aviões naquela noite. Levo para o inspetor e ele estava na mesa com esse outro, os dois conversando e assinando ficha, tá? Entrego as minhas para o meu inspetor.
e tinha terminado antes do que a maioria. E às vezes com problema, tudo. Lembro um dia perfeitamente. Aí entrego pra ele, olha aí meu menino. Aí esse moleque tá. Mas falando pra ele porque ele já sabia que. Então foi um cutucão. Do inspetor pro outro. Aí ele tá aqui com as fichas dele, tava na mesa na frente dele, tava aqui. E não falou nada, não respondeu. Olhava. Então, tipo, como se ele fosse admitir, né? Que ele não tinha o que dizer. Mas você tem que melhorar a sua aparência. Tem que melhorar a sua aparência. Cara, era uma empresa que eu não podia ter barba, não podia ter cabelo. O que mais que eu tinha que fazer? Não sei. Aí eu tinha que perguntar, mas o que é que eu tenho que melhorar a aparência? Eu usava boné como metade da equipe da manutenção, inclusive ele. Inclusive esse inspetor usava boné também. Tem que melhorar essa aparência. Mas o que eu tenho que melhorar? Cara. Esse boné aí, o boné você parece um bandido. Não teve a moral. Soltar o preconceito deles. Você parece um bandido. Eu não precisei falar. Você tá louco? O outro inspetor, você tá louco? Boné, você também usa boné. Você também usa boné. Não sei, não lhe cai bem boné. É isso. Continua. Acabou isso aí. E no final não fiquei com a vaga. Porque quando eles tiveram da notícia lá, não, os dois que passaram foi X e você. Passei. Mas um outro branco tinha acabado de se tornar pai e reclamou foi chorar as pitangas dele para um supervisor do supervisor. Olha, eu preciso da vaga, eu preciso trabalhar, eu tenho um filho. Qual é a vaga que está disponível? Qual é a vaga que a gente pode relocar? Ficaram 2 brancos. Bom que logo depois eu descobri a Quanta, ainda a fábrica de quadrinhos, e eu falei, porra, foda-se, eu não quero mais raspar a cabeça, e vai crescer barba e cabelo. Eu te conheci, você tava mó cabelão, de você realmente virou resistência, cara. Sim. Meus pais, então é de outra época, eu falei, filho, quando você vai cortar esse cabelo? E essa barba, cara, eu não vou tirar mais. Tem que parar de vez em quando, que não cresce direito. Eu queria ter a barba assim. Queria, mas a minha não cresce. Um dia teve, não tinha uns 25 anos, ela cresceu bacana e eu deixei. Aí todo dia era na rua assim, era isso? Era assim. E me chamavam de Bin Laden. Eu tinha uns 26, tem uns 15 anos. Não. Quase 6, 15. Me chamavam de Bin Laden o tempo todo. Então eu já tive. A barba era. Mas começou a não crescer mais direito, essas coisas, então eu queria que crescesse tanto o cabelo como a barba, mas virou um símbolo de resistência. Mas meus pais ficam olhando assim, é aquela mentalidade, meu pai sempre trabalhou em empresa, fábrica e tudo mais, não consegue enxergar direito o que é pra mim. O que é pra mim isso. E pensa, o que será de você, né? Tipo, você precisa ter uma certa aparência, né? Precisa ser assim, você precisa se moldar para agradar, né? Diga. O Rafa Jefferson, a partir do ano que vem, acho que o nosso país vai começar um ataque ainda maior à figura do negro enquanto elemento social.
queria saber de vocês como que o quadrinho, a música, a arte em geral pode combater isso. Antes de você responder, eu vou um minutinho, eu vou passar pra ele. Uma coisa que a gente falou mais cedo, né? Tipo, o poder da arte como inspiração. O problema é que a arte é um bagulho caro. Então, por exemplo, uma coisa que tem um poder tremendo é o audiovisual. Porque ele chega muito fácil. Né? Tipo, chega na casa das pessoas, as pessoas podem assistir a um filme, às vezes nós não vamos no cinema, elas podem ver na Netflix, alguns dos outros streamings que estão chegando e tal. Mas é caro e é um jogo de grana. Né? Quem tem o poder econômico de fazer, estudar e pagar mais de 3 pau na FAAP vai estudar cinema, tá ligado? Então, tipo, o poder da arte é extremo como inspiração. E o que a gente conseguiu ver depois da eleição é como a resistência se tornou algo mais necessário, mais forte, porque acho que até um tempo atrás se achava risível, da mesma forma que às vezes nos Estados Unidos se achava risível o Trump ser eleito. Não se percebia a nossa realidade. Ou as pessoas são preconceituosas, ou elas são alienadas, no geral. Tipo, não percebem sua própria pressão, ou não sofrem e não ligam um do outro. Ou elas são mau caráter ou são burras. E quem sofre é o todo. Então, as histórias têm grande poder de trazer uma empatia, de trazer um contexto em que você compreenda. E isso só motiva a gente a fazer mais histórias, uma pegada até mais incisiva com o Jeremias, porque é necessário. É necessário que as pessoas tenham isso. E talvez essa coisa, por exemplo, músicas de protesto, não se faz mais. Tirando o rap, que nunca deixou de fazer, não se faz mais. Quem sabe isso retorna, né? Em que mais artistas com diferentes estilos se posicionem. Da mesma forma que um monte de artista reacionário se posicionou nesse ano. Então, tipo, praticamente a gente vai continuar fazendo quadrinhos, sendo mais incisivo, sendo realmente parte de um todo, porque a gente quer isso. A gente sabe que tem. Não é à toa que muita gente começou a falar de resistência antes até da eleição se concretizar, porque percebeu o rumo que estava rolando. Os próximos 4 anos, no mínimo, serão bem pesados, em que muita coisa que nunca se achava que se colocaria em prática de uma forma clara, porque a partir do momento que ele fala sobre, como é que chama? Excludência de ilicitude, um bagulho desse, que é basicamente tipo dar uma permissão judicial ao policial matar favelado, negro e favelado, sendo que isso já acontece, a investigação não ocorre, a pessoa não é presa. Sem um aval presidencial disso, quando ele fala isso, você pensa, ok, fudeu. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua ferramenta de lidar com os assuntos. Para alguns é arte, para alguns é realmente uma atividade política, é se candidatar e estar lá dentro, ou uma ONG que quer criminalizar ONG, criminalizar movimentos sociais, quer tirar toda e qualquer resistência. É criar uma cultura como foi criada lá atrás, com tudo de herança africana, é do demônio, isso não presta, é coisa ruim. Vão de novo um movimento de criar, demonizar, né, que eles gostam desse termo, de tudo que é resistência. Mas pode apostar, nos próximos 4 anos vai começar a ter gente que não tem um rabo preso financeiro, o Estado, falando sobre ditadura,
Porque parece que as pessoas não entenderam o que era a ditadura aí. Quanto mais tempo passa, pior. As pessoas estão compartilhando, por exemplo, tem uma fala do Renato Russo, dos anos 90, no programa Livre, falando, e tem gente que quer que volte a ditadura, as pessoas não lembram. Porra, fazia, 10 anos da redemocratização, e as pessoas já estavam com esse papo. Agora que faz 30, mais... Um exemplo em paralelo, porque parece que ele quer fazer uma cópia do Trump, né? Ele vai seguir os exemplos. E aí no meio, a gente vai falar mais do meio artístico, o esporte como vira entretenimento, vira um modo de arte. E aí tem um quarterback, Colin Kaepernick, que sim. Ele começou fez protestos uma série de protestos durante todo início de jogo. Ele fazia o protesto e vários outros negros entraram junto com ele, né? Mas como ele foi o líder, então assim, eles falam de ditadura, das formas que isso pode vir a ocorrer, pode não ser clara como foi, né? Cara, só excluíram agora. Nenhuma franquia aqui ele trabalhava, e era o melhor quarterback da franquia, e tinha lugar garantido em várias outras, né? Sei lá, tem uns 10 que são garantidos, assim, os caras, porque que ele não tomaria lugar. Mas em outros tantos ele está na média para mais. Ele não tem emprego. Nenhuma equipe contrata o cara. Então o cara começa a se coçar, começa a fazer alguma coisa, cara aí, mexe os pauzinhos, quem tem poder, vai lá e conversa com o dono da franquia, contrata esse rapaz. Aí volta a ideia do apagamento. Ele já foi apagado desse cenário. É um cara que tinha conquistado o seu espaço, uma conquista de espaço. Sim. Ele pensava que ele tinha o espaço dele garantido porque ele era competente, ele é conhecido, fazia o trabalho dele, milhões de seguidores. Começa uma campanha de conscientização, protesto, pagam ele por isso. Mais alguma pergunta? That's it. That's it. Here you go. Em nome da Monstro, agradeço aí a todo mundo que veio, a rapaziada aí. Muito obrigado. Muito obrigado.